Queridos amigos, hoje nós estamos aqui pela nossa TV Mundo Maior, com o programa ABC do Espiritismo, hoje estudando mais uma página de O Livro dos Espíritos. É sempre muito emocionante poder estar com vocês. E eu gostaria de agradecer a todos que têm mandado para mim e também para o André Luiz mensagens de conforto, mensagens de alegria, mensagens de estímulo para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a desigualdade das riquezas, não é? Porque há muita gente que pergunta, mas por que Deus deu riqueza a um, deu pobreza a outro? Eu volto a dizer que para entender esses capítulos que nós estamos estudando da lei de igualdade, nós temos que entender a reencarnação. Se eu não entender a reencarnação, eu não entendo esse capítulo, né, André Luiz? Sem dúvida, temos muita coisa boa para ver hoje. Agradeço a oportunidade de fazer parte deste projeto e estendo a você, onde você estiver neste momento, um abraço carinhoso. Primeira pergunta, 808. A desigualdade das riquezas não tem a sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Resposta, sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Na verdade, os espíritos dão uma contrapartida, uma contrarresposta ao professor Allan Kardec. Porque a pergunta é exatamente, não é, se essa desigualdade não seria das faculdades, não é? Porque dá uns menos, dá outros mais. Por isso que eu iniciei o dia de hoje, o estudo, dizendo que nós precisamos entender a reencarnação. Quantas pessoas foram muito ricas o ontem e hoje nascem num meio altamente pobre? Quantas pessoas pobres pedem numa reencarnação para vir com uma certa fortuna que iria ser bondoso, caridoso e chega aqui, se torna cada vez mais egocêntrico, egoísta? Então nós vemos que a questão, e ele depois faz um complemento para nós, não é, dizendo sim e não. Quer dizer, por quê? Porque a reencarnação de hoje, nós temos que entender que o Sérgio de hoje é uma continuidade do Sérgio da última existência, trazendo o seu lado positivo e o seu lado negativo, né, André? Sem dúvida, nós somos uma continuidade nossa, por isso que estamos hoje tentando ser uma versão melhor de nós mesmos. Questão seguinte, 808A. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Resposta, que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas sem falar em origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhor adquiridos e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então, há problema em herdar fruto do trabalho dos pais e dos avós? Não. Talvez o problema, essa herança iniciou na expoliação, no roubo, no desvio, lá na sua origem. Então, lá na origem teve uma mancha pelo orgulho do homem. Agora, aqui ele também vai nos falar, por exemplo, os filhos que interditam os pais pela herança, ou que planejam a morte dos pais para ficarem mais rapidamente com a herança. Aí já é totalmente contrário à lei divina, vai sofrer uma severa repressão e vai ter uma causa muito triste quando a gente, em vez de valorizar o pai, a mãe, os avós, querem o que eles possuem, fruto muitas vezes de uma vida toda de trabalho. Questão seguinte, 809. Se uma fortuna foi mal adquirida
Os herdeiros serão responsáveis por isso? Resposta: sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar, mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele, se o compreender, e se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça. A reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este o último quem a provoca. Interessante, não é? Nós percebemos o que é o exemplo. Quantos pais materialistas ensinam os filhos a ter uma conduta equivocada na busca dos bens da matéria. Criam fortunas e depois os filhos dão continuidade nessa fortuna. Quando uma pessoa herda, e ele está dizendo aqui uma fortuna, sabedor que o pai, que o avô lesou muitas pessoas, se essa pessoa é de caráter, ela vai procurar destinar uma parte desses recursos aos nossos irmãos infelizes, a tentar fazer com que aqueles recursos possam retornar àquelas pessoas que foram lesadas. Então ele diz de uma forma muito clara que nós também somos corresponsáveis quando assumimos um recurso. E esse recurso, ele é mal usado. Então nós vemos aqui, e ele diz uma coisa muito engraçada: a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este o último que o provoca. Então não é errado você ter uma fortuna pelo trabalho. Tem pessoas que adquiriu fortuna pelo trabalho, mas nós sabemos que a grande maioria das fortunas foram criadas de pessoas que lesaram o próximo. Eu conheci pessoas que receberam patrimônio para, por exemplo, a outra pessoa que pensou poderia perder tudo e passou o patrimônio para não perder, e essa pessoa que recebeu patrimônio com a dívida moral de devolver, nunca devolveram, assumiram para si. Então nós vemos a responsabilidade. Conversando com um amigo que frequenta o centro, Valdemar, trabalha num cartório, ele fala quantos irmãos não vão lá procurar ele para ter uma vantagem no testamento. Irmãos. Um irmão tentando tirar vantagem de um outro irmão. E é uma coisa tão simples. Eu, na minha simples ignorância, eu vejo que qualquer partilha deveria partir de um princípio de algo tão simples e tão elementar. São 4 irmãos. Qual é o valor que está destinado nesse recurso que vai ser dividido? É 100 mil reais? É 25 mil para cada um e acabou. É simples dessa maneira. Mas não, sempre dentro da própria família existem os espertalhões. Aqueles que dão uma volta para lesar um irmão, para lesar o pai, para lesar a mãe. Interessante, ontem eu nem contei para o André, eu estava com o meu pai conversando à noite, depois do jantar, e ele me diz assim: meu filho, a velhice é muito triste, porque a gente não tem nenhuma casa. Ora fica na casa de um filho, ora fica na casa do outro filho. Então a gente começa a perceber o que é nosso. O que nós temos efetivamente? Nós não temos nada. Absolutamente nada é nosso. E o pior não é isso. As pessoas rezam, passam a ter um amor pelos filhos, às vezes os filhos também seguem a mesma linhagem, desencarna os pais que criaram aquelas fortunas que foram frutos de roubo, foram frutos de lesar o governo, foram frutos disso, daquilo. E aí os pais vão ver os filhos usarem de maneira inadequada todos esses recursos. Então a gente vê
Que coisa triste que é tudo isso. Nós vamos para a última pergunta no bloco de hoje, 810. Sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa? Quem assim o faz é responsável depois da morte pelas disposições testamentárias? Resposta: toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces, e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Então nós sabemos que a questão do dinheiro ainda é o que leva muitos irmãos a não se falarem. É o que faz muitos filhos terem mágoas dos seus pais, é o que deixa muitos pais e mães tristes do outro lado da vida por verem o que aconteceu com o caminho que seus filhos tomaram. Então, quando envolve dinheiro, num mundo como o nosso, atrasado ainda, muitas pessoas deixam de se falarem, deixam de se gostarem por conta de uma casa. Um pouco mais ou um pouco menos de recurso. Então a gente tem que tomar muito cuidado devido à visão que temos hoje. E sem contar o desagravo que cria numa família. Como nós somos, e eu falo sempre da reencarnação, reencarnacionistas, isso vai gerar o amanhã uma constituição dessas pessoas, muitas vezes, diante da mesma família, e é por isso que nós vemos hoje muitas crianças revoltadas com seus pais. E essa revolta dessas crianças com os pais não se entendem. Levam em psicólogos, levam em psiquiatras. Depois vêm os irmãos, dentro da mesma família, aquelas brigas inumeráveis, aqueles desentendimentos. E muitas pessoas dizem, mas não há motivo nessa existência. Mas a causa não é dessa existência. A causa é de uma existência anterior. Ali é o efeito, né, André Luiz? É um assunto que é palpitante e ficaríamos aqui muito tempo a conversar. Eu aproveito o espaço para fazer um convite aos amigos da TV Mundo Maior. Há mais de 5 anos, ininterruptamente, fazemos o Evangelho no Lar, de terça a sábado, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, acompanhe o trabalho e venha fazer parte também da família da TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos então para um rápido intervalo. Como passa rápido o tempo, não é? Parece que começamos o programa agora, já estamos encerrando o primeiro bloco. Nós vamos então para um rápido intervalo, tomar um pequeno café e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Não saia daí. Queridos amigos, já retornamos. Programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Hoje nós estamos estudando o capítulo Desigualdade das Riquezas. O que nós vimos até agora foi exatamente isso, não é? Que quando uma riqueza é adquirida de maneira ilícita, logicamente tem os seus agravantes nessa existência e com certeza na próxima existência. Também nós vimos que aqueles que herdam também assumem os compromissos indiretamente daquela riqueza. Agora vamos dar continuidade para ver as 5 perguntas que faltam, elaborada pelo professor Allan Kardec e respondida pelo plano espiritual. Questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Resposta: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Então o que nós estamos vendo aqui? É uma pergunta simples, não é? Se em algum momento nós tivemos uma condição diferente dessa que estamos tendo hoje. Os espíritos afirmam categoricamente não. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que saímos de uma era primitiva
e entramos num mundo de provas e expiações que é um degrau acima do primitivismo. Agora que nós estamos começando a entender como devemos mudar o nosso comportamento e a nossa maneira de ser para entrarmos no mundo que nós vamos chamar de mundo de regeneração. Questão 811A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso, o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correi atrás de quimeras. Então, por que todas as pessoas não têm o mesmo? Primeiro, se Deus desse para todos iguais, haveria aqueles que perderiam no jogo, no vício, na ociosidade. Nós somos diferentes entre si. Nós pensamos de maneiras diferentes, nós agimos de formas diferentes. Então, a questão material não é dando para todos igualmente que vai ser a solução do problema. Os espíritos bons asseveram a Kardec que o problema está no egoísmo humano, está na forma de nós vermos a vida. Quantos não vão pegar comida na porta do núcleo Chico Xavier que tem saúde para trabalhar, tem inteligência para trabalhar, tem aparência para trabalhar, mas não querem, preferem a ociosidade? Quantas pessoas os pais não deram oportunidade? Vai estudar, meu filho, eu te pago uma faculdade, eu te sustento fora de casa, eu te ajudo. Não querem. E às vezes um outro, pela força da reencarnação, quer estudar fora, quer fazer uma faculdade, não tem condição. Eu vi até uma reportagem recente que eu achei muito interessante, não é? Um prefeito analisando essa ajuda que o governo federal dá, era o Bolsa Família da sua cidade passa pela mão da prefeitura. Ele instituiu uma lei na cidade dizendo que ia ser feito uma entrevista com todos aqueles que recebem o Bolsa Família. Então receberam todos eles e ali via qual a possibilidade das pessoas trabalhar, porque a prefeitura estava disponibilizando um banco de dados de trabalho para alocar essas pessoas para o trabalho. E é interessante que realmente houve uma crítica muito grande por parte das pessoas que recebiam, porque estava cômodo dessa maneira. Mas o que mais me impressionou foi a nota que o governo federal emitiu, dizendo que aquilo é um absurdo, que as pessoas têm que ter a vontade, se querem receber, têm que receber. E é por isso que nós estamos dessa natureza, por isso que o mundo há dessa maneira, por isso que o mundo sofre desse jeito, por causa dessas desigualdades elaboradas pelas próprias pessoas. Hoje aqui em Itapira tem um monte, eu peguei o jornal essa semana, tem 2, 3 páginas de trabalho, mas ninguém quer, prefere ficar recebendo ajuda de prefeitura, ajuda do governo, em vez de trabalhar. Questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Resposta: não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo, se todos se entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhar pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Bom, vamos entender o que é igualdade das riquezas e o que é o bem-estar. Eu vou aqui dar o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, num programa, numa entrevista que ele deu a Hebe Camargo, nós temos até essa entrevista na TV A Caminho da Luz,
Quando perguntado, o Chico diz: eu tenho um bem-estar maravilhoso. Ganho 2 salários, não gasto os 2 salários e ainda me sobra dinheiro para fazer caridade. O que é o bem-estar? Nós confundimos. Ah, eu preciso ter dinheiro para ter um bem-estar. Não é verdade. O bem-estar não nos traz a riqueza e nem a riqueza o bem-estar. O bem-estar é um estado de espírito. Tanto uma pessoa que tem dinheiro como uma pessoa simples pode viver com o bem-estar dentro daquela condição de viver bem. Eu conheço muitas pessoas que hoje trabalham pela caridade e vivem um bem-estar maravilhoso. Convive com o que tem, não gasta o que não tem, não vive uma vida de estrepolia, vive com aquilo que possui. É simples assim. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Somos nós que criamos uma ideia que para viver bem eu preciso ter uma fortuna. Para viver bem eu tenho que ter dinheiro. Não. O mesmo carro, um Mercedes, vai me levar a determinado lugar do que aquele carro mais simplesinho de 15 anos atrás vai ao mesmo lugar. Eu posso ter um bem-estar tanto no Mercedes quanto naquele Palio de 15 anos atrás. Sou eu que vou pré-estabelecer as minhas condições. Penúltima pergunta, 812A. É possível que todos se entendam? Resposta. Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Então nós nos entenderemos quando respeitarmos, quando nos colocarmos no lugar do próximo e quando praticarmos a lei de justiça. E a última pergunta, 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Resposta: sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primária dessas faltas, pois lhe cabe velar pela educação moral de seus membros. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. Então, o que nós vemos dessa questão, que é muito interessante, não é? Por que algumas pessoas caem em privações? Eu sempre conto aqui, você já talvez me ouviu falar, que eu assisti a uns 3, 4 programas do Globo Repórter. Isso é quando a televisão tinha programas sadios, pessoas sérias por trás de jornalismo, né? Hoje, infelizmente, nosso jornalismo é uma coisa terrível. Mas ali nós vimos algumas pessoas, André, querido telespectador, que havia ganho na loteria. Foram milionárias. E essas pessoas tinham uma vida simples, a maioria tinha uma esposa simples, vivia com seus recursos, não tinham dívidas, viviam uma vida aparentemente dentro de um bem-estar, dentro daquilo que é possível ter, nas suas condições. E essas pessoas começaram com a riqueza a comprar as coisas. A esposa já não servia mais, trocou a esposa por uma mais nova, começou a ter uma vida de abundância, entrou em algumas vicissitudes e, resumindo a história, com pouco tempo, perderam aquela riqueza, mas o mais grave, perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu a respeitabilidade que a comunidade tinha para com ele, né? Quando a gente vê, por exemplo, as riquezas, quando morrem os pais, às vezes os filhos recebem uma riqueza, às vezes não passa para a terceira geração. Na segunda geração já derrete tudo aquilo com aquele dinheiro fácil que receberam. Essa pergunta me foi feita uma vez, se eu jogava, por exemplo, na loteria. Nada contra jogo, evidentemente, cada um faz o que quer e emprega o dinheiro onde quer. E eu falei para a pessoa, eu não jogo, nunca joguei. E a pessoa me perguntou, mas por que, André?
Eu não jogo porque eu tenho chance de ganhar, como qualquer um que joga. E se eu ganhar, eu vou colocar a minha encarnação a se perder, porque a primeira coisa que eu vou abandonar é o centro espírita. Eu tendo muito recurso, lá eu vou deixar de viajar, lá eu vou deixar de aproveitar o mundo para estar na comida fraterna, para estar no passe, para estar na mediunidade. Então, para não colocar minha existência em risco, eu não jogo, porque o que eu tenho, o que eu ganho, dá para manter junto com o que a minha esposa ganha, dá para manter a filha, com a ajuda dos pais, da minha sogra, da minha irmã, a gente vai se mantendo. Então, aqui é uma ilusão, precisa de ter muito. Não, ter pouco é o que a gente precisa, é ter pouco com Deus, do que às vezes ter muito e sem espiritualidade. Queridos amigos, como passa rápido, né? O programa é algo que nos traz esse entendimento da doutrina espírita. Nós vamos agradecendo a sua participação, agradecendo o seu carinho que sempre tem para comigo, para com o nosso querido André Luiz, pelas nossas redes sociais, mandando mensagem de estímulo, mensagem de encorajamento. Nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. Um beijo carinhoso a todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.